que eu mais sinto, assim, eu fico bem nervosa, é de saber que eu não posso trabalhar como eu trabalhava antes. Eu não posso produzir como eu produzia antes. Ser uma boa funcionária como eu era antes. Isso me chocou muito. Então, como que eu vou voltar para um lugar que eu não posso mais trabalhar? Eu já tentei 4 vezes e não consigo. Porque eu não estou no lugar que eu queria estar. Tu entende? Ser aquela Luciane que veio lá da fronteira sonhando trabalhar. Chegamos aqui, essa cidade imensa, essa multidão de gente, caminhão, carro, ônibus, para lá e para cá, a cidade que eu morava, Pacata. Digo, meu Deus, onde que eu estou, né? Aí, mas o quê? Finalmente vou trabalhar, vou assinar minha carteira. Cheguei realizada na frente do frigorífico. É aqui o meu futuro, aqui eu vou vencer. Dia 3 agora de janeiro faria 12 anos que eu estaria na empresa, né? Que era o meu maior sonho. Eu pude trabalhar só 2 anos e fiquei doente. Eu não sei, não consigo explicar a sensação, foi muito terrível, foi muito ruim. A minha relação pessoal foi muito atingida. Atormenta simplesmente a tua vida, muda toda a tua vida, muda a tua rotina. É ruim, eu não desejo isso para ninguém. Tu não tinha a opção de pensar, tu tinha que ser engessado, tinha que ser aquilo que ele queria, do jeito que ele queria. Era um assédio. Essa é a palavra. Ele fazia não, ele ainda faz. Porque quem está lá ainda acaba sofrendo com isso. Aqui é a minha casa. Meu nome é Luciane Batista de Freitas. Eu sou natural de São Gabriel. São Gabriel na fronteira. Perto de Livramento, Rosário do Sul. Lá na fronteira Lá na fronteira do Rio Grande mesmo. Eu vim à procura de trabalho, né? Porque lá não tem. A gente viajou 17 horas com as crianças no caminhão com uma lona em cima, tapada só de lona. Cheguei, com a mão na massa, trabalhando direto com os perus ali de 20, 30 quilos. Eu fiquei encantada com aquela nória passando, aqueles perus passando, sabe, aquela gente toda de branco. Quando eu cheguei, né, nossa, que legal, vou trabalhar aqui, ó, que legal. Eu trabalhava no abate mesmo, faca na mão, toda de branco, água e sangue correndo no chão. E tu tinha que ir conforme a nória fosse. Se ela estava lenta, lenta. Se rápida, rápida. Nória passa assim, uma linha, que é onde eles vêm pendurados pelas pernas. Ali a gente passa pela inspeção, porque eu trabalhava na inspeção, e a gente tinha que tirar todos os doentes para não contaminar lá na frente. Tinha que tirar ele inteiro da nória. Tinha que pegar eles e tirar e colocar na caixa. Era o que eu fazia, tirar eles inteiro e colocar na caixa. Ali eu tirava 20, 30, eu não conseguia, os colegas tiravam o resto, porque a nória passava, né? E se não desse conta, o que aconteceu comigo e minhas colegas? O nosso chefe chegou e disse para nós assim, vocês são lerdas. Vi esse tipo de coisa. Por que tu tá devagar, né? Por que tu não é mais rápida? Mas tu tá lidando com faca, com coisa de ponta, tem as tuas colegas. E por que tu tá devagar, né? Por que tu não é mais rápida? Mas tu tá lidando com faca, com coisa de ponta, tem as tuas colegas. E a gente era cobrada porque tinha que dar conta daquilo ali. O assédio moral é um conjunto de violências psicológicas repetidas contra o trabalhador que visam a desestabilizar esse trabalhador no seu ambiente de trabalho. São agressões, são violências continuadas, repetidas e intencionais que ele sofre na sua relação de trabalho. Nós não podemos esquecer que o trabalho nunca é neutro. Ou ele é fonte de saúde, ou ele é fonte de adoecimento. E uma das maiores fontes de adoecimento no trabalho nos dias de hoje é o assédio moral. Porque é uma forma de conseguir ou de achar que vai conseguir determinados resultados fazendo uma pressão que é contínua, muitas vezes sutil, vai pressionando, vai esmagando, vai humilhando e o trabalhador vai se encolhendo, vai murchando, vai morrendo, moralmente morrendo, emocionalmente morrendo. Só consegue entender a violência que representa a agressão psicológica no trabalho, né? Fazendo um paralelo, quer dizer, só consegue entender o que é o racismo quem tem a pele escura.
que sabe o olhar diferente do outro, que sabe a postura diferente do outro. Às vezes isso não é nem verbalizado, né? Como o trabalho é fundamental para a gente constituir a saúde mental, quando se ataca o trabalho, se ataca alguma coisa que é fundamental na vida daquela pessoa, né? E isso pode ser, o assédio moral é uma coisa banal, fala do sapato do camarada, fala do cabelo, fala não sei o quê, tenta desmoralizar, tenta dizer que aquele ser humano não é um ser humano. Basicamente é isso, assim, o fundamental é isso, assim, aquele ser humano é um ser humano diferente, é um outro tipo, assim, né? O estranhamento com o outro, né? E isso, a violência disso só percebe quem sofre. Quem está do lado, sabe, a pessoa olha e diz, sabe, ou quando o cara vai para casa e conta para a família não entende, acha que, sabe, manda o cara pastar, né? Manda o cara, não, sabe, não dá bola, não sei o quê, mas tu está atacando alguma coisa que a pessoa precisa muito para construir a sua saúde mental, que é ser reconhecido, reconhecer que o trabalho que ela faz é bem feito, reconhecer que o que ela faz é uma coisa que é útil para a sociedade. Quando tu ataca isso, tu ataca alguma coisa que é fundamental na construção da identidade. Se eu estou no ambiente de trabalho, não interessa qual categoria, se é público ou privado, eu tenho que ter muito claro que eu fui contratado não para ser humilhado, para trabalhar. O trabalho ele tem um papel central na minha vida, na vida de cada um de nós. Ele nos dá identidade, ele fortalece a nossa identidade de trabalhador, nos fortalece como pessoa, nos identifica em relação ao outro. Ele continua sendo central, porque ele é o provedor, ele é quem me dá sustentação, né? Ele é quem fortalece o meu saber fazer, né? Ele é quem possibilita a minha criatividade. Eu pego um trabalhador, normalmente aqueles mais envolvidos com o trabalho, ou aqueles que criticam, né? Ou aqueles que têm alguma ação que não aceita, e passo a utilizar esse alvo como um exemplo pedagógico para os demais. Então, a repetitividade e a sistematização são duas características importantes do assédio moral. O assédio moral é um processo, é um continuar de ações, um continuar de agressões. Não é assédio moral, por exemplo, uma agressão, uma discussão ou mesmo uma violência no ambiente de trabalho. Assédio moral é um verdadeiro somar de agressões, de violências contra um trabalhador. O trabalho ele é tão importante para a construção da saúde mental das pessoas, entende? Assim, ele é tão necessário, não é o salário, é o trabalho em si, é o que eu faço. Na verdade, assim, é o reconhecimento do meu trabalho. Ele é tão fundamental para a minha saúde mental que quando eu ataco isso, né, eu destruo o indivíduo. Independente, então, são as pessoas mais comprometidas com o trabalho, as pessoas para quem o trabalho é mais importante, as pessoas mais sérias, que são justamente as pessoas que são líderes, que são os caras de referência, que são os primeiros a pagar esse preço. São os caras que estão na linha de frente, não são os mais frágeis, assim, sabe? Não são as pessoas que têm uma história. Os caras que são mais folgados, entre aspas, assim, em geral eles conseguem atravessar pelo menos com menos dano esse tipo de situação. Meu nome é Wagner Tassotti e eu moro em Nova Milano. Pertence à cidade de Farroupilha. Eu trabalhava numa empresa de bebidas anteriormente, tá? Vendia, o foco principal era refrigerante. Trabalhei em torno de 2 anos lá, entrei como coordenador de merchandising, passei a coordenador de vendas. Até então eu tive mais um crescimento, tive uma experiência legal, tive bastante conhecimento da área. Em determinado momento eu comecei a sofrer perseguição por conta do meu gestor. Na verdade eu me candidatei a CIPA, fui eleito. E a partir dali tudo transformou num transtorno, transformou no inferno. E o mesmo começou a me perseguir, começou a me aplicar advertências indevidas, com documentos duvidosos, onde a própria empresa questionou esses documentos. Comecei a receber ameaças, xingamentos, ofensas. Pangaré era um elogio. Quando eu via pangaré era algo, legal, me chamou só de pangaré. Todo tipo de expressão de baixo calão a gente conhece. Fazemos reunião com um relho atrás da porta. Um rebenque, como costuma dizer lá na campanha, né? Nós fazíamos com um rebenque pendurado atrás da porta, onde ele nos intimidava. Não, ele tinha o rebenque mesmo, ele nos intimidava. Às vezes batendo no chão, às vezes batendo na mesa. Existe assédio desde que existe trabalho. Existem pessoas que se acham no direito de
humilhar, violentar, agredir outras pessoas. De um tempo para cá, isso foi se tornando mais visível. Foi se tornando mais visível a existência de assédio, foi se tornando mais visível, isso é fundamental, o direito das pessoas saberem que não são obrigadas a se submeterem a assédio. Ou tu é muito gordo, ou tu é muito feio, ou tu é muito baixo, onde é que você viu o homem usar brinco, essa tatuagem é ridícula, e vai fazendo isso aos poucos, cada dia uma agressão. Dissimula boatos ou faz críticas relacionadas ao trabalho dessa pessoa, por exemplo. Como é que tu passaste nessa seleção se tu é um burro? Esse trabalho qualquer criança faz, e só podia ser coisa de mulher. Ah, tá você vendo logo que porque tu é gay, tu não consegue desenvolver teu trabalho. Da mesma forma com pessoas negras, da mesma forma com mulheres, se utilizam de características ou condições da pessoa para, por meio dessas características ou condições, desenvolver o assédio. O assédio moral se tornou um instrumento de gerência. Essa que é a questão. A violência psicológica ela se tornou um instrumento de gerência. Assim. Hoje, tu ser cínico, tu desrespeitar o colega do lado, é uma coisa normal. O cara é visto como um cara empreendedor, como um cara que está batalhando, como um cara bom, não sei o que e tal. Essas coisas, elas se tornaram aceitáveis. Há uma política forte, cuja meta é dar produção cada vez mais, lucratividade cada vez mais, a forma de gestões que não interessa se você vai adoecer em quanto tempo, que eu substituo você. Isso não está acontecendo na rua, não é violência que está acontecendo a céu aberto, é violência que está acontecendo no intramuros, é violência que está acontecendo no intramuros muitas vezes com música ambiente, com flores no ambiente de trabalho, com todo o discurso de responsabilidade social e ética corporativa. E é preciso que as empresas compreendam que quando ela não toma nenhuma posição em relação a essa ambientação, ela também perde, o que ela mais quer, inclusive. A produtividade, a lucratividade, nada contra que lucrem, que produzam, mas com respeito ao outro. Então, o assédio dentro das empresas, que é onde a gente convive a maioria das nossas horas, tá? Ele existe, ele é praticado, muitas vezes ele é intencional, porque ele é assim, porque assim é a cultura e nós precisamos mudar a cultura. Esta mudança nas relações, no comportamento, no mando, é que precisa ser mudado. Mas isso não é um cursinho de 5 horas. Passa primeiramente pela cabeça do empresário, isso não tem dúvida. Se nós não mudarmos, nós não colheremos resultado. Se nós continuarmos com o método que estamos fazendo, que se faz de 10 anos, 20 anos, 30 anos, que o pai consolidou na empresa, que o filho não conseguiu mudar, que a filha não conseguiu alterar essa cultura, o resultado vai ser sempre o mesmo. Né? Hoje já tem uma situação onde ou você é inteligente e consegue fazer o grupo entender, né? Ou você fica sem pessoas, porque as pessoas hoje têm oportunidade. O Brasil, ele é um país hoje de pleno emprego. Até onde a minha busca pela produtividade, por exemplo, na empresa, pode afetar a vida do meu funcionário. Até que ponto as ações que eu tenho lá dentro, que são motivacionais, né, que se dizem, afetam a produtividade também desse funcionário. De que forma ele se sente lesado com isso. A produtividade, o fazer mais com menos esforço humano, essa é a questão de inteligência. O fazer mais com um pedaço de chicote ou obrigando, isso aí tem que ser retirado fora, isso tem que ser combatido. Porque nós temos que chegar no final do dia produzindo um monte maior, se possível, mas com menos esforço humano, com mais inteligência. E para isto, ou nós ficamos cada vez mais junto com as nossas pessoas e proporcionamos a elas segurança, expectativa de que isso vai ser melhor, ou nós não vamos chegar nesse objetivo maior, que é ser um país líder. Eu acredito que é uma questão, depende das micro e pequenas empresas, é uma questão cultural, que isso vem da minha família, porque lá na colônia a gente trabalhava 18 horas e ninguém reclamava, ninguém falava nada, e eu acho que esse comportamento eu posso ter também com os meus funcionários. Tá? E aí, nas grandes empresas, isso já não acontece, é uma forma diferente de assédio. Por quê? Porque lá tem o gerente lá que diz, tua meta é X, não atingiu essa meta, tu corre risco de ser demitido e ser substituído.
Então, são situações diferentes de assédio nas grandes e nas pequenas empresas. Tu não tem mais um colega, tu tem um competidor do teu lado, entende? Então, e os modelos, eles são muito ambivalentes, porque na verdade eles querem que as pessoas trabalhem em equipe, mas ao mesmo tempo a equipe não é uma equipe. A equipe, sabe, se tu solta um pouco uma ideia mais esperta que tu tem, o colega pode pegar essa ideia, né? Então, né, o modelo ele é muito complicado. Então, a gente acaba tendo isso, que é o assédio moral que vem do colega do lado. O assediador pode ser tanto trabalhadores em relação a um chefe em relação a trabalhadores ou entre colegas de trabalho. Isso geralmente é feito na frente dos outros colegas. É feito de uma forma que todo o grupo verifica que aquela pessoa está sendo assediada, mas, de regra, isso é um grande problema que nós temos, os outros trabalhadores não se metem, não interrompem, não dão apoio, não dão suporte àquele trabalhador que está sendo assediado. De regra, isso acontece por medo de que o assediador mude de alvo. Tudo isso só acontece por omissão e cumplicidade. Quer dizer, como ele é muito banal, ele é muito fácil de desmontar também. Se tem um colega do lado e diz, olha, para de encher o saco do cara aí, né? Para de falar do cabelo dele, acaba o assédio moral na mesma hora. O problema é que todo mundo se esconde, todo mundo espera que não venha para cima de mim, então eu fico na minha aqui, então a pessoa se isola, né? Tem uma pesquisadora francesa, Marie Pézet, que ela costuma dizer assim que são patologias da solidão. Quando algum colega queria falar alguma coisa ou defender, dizer alguma coisa, a resposta era isso. Ah, tu está defendendo? Essa era a resposta, essa era a expressão. Ah, tu está defendendo? Então acabava que cada um ficava quieto e defendia o seu. A ideia da gestão era justamente criar atrito entre um e outro, criar uma zona de desconforto, criar uma disputa entre um e outro para poder fazer as coisas acontecerem. Simplesmente a coisa tinha que acontecer do jeito que eles queriam. Se o cliente queria ou não queria, não importava, tu estava sendo pago para fazer acontecer. Tu estava lá para fazer o cliente querer, tu estava lá para fazer os números acontecerem. Da forma que fosse, o importante era o número, era o resultado. Na verdade, ao lado do assédio interpessoal, que é esse que nós estamos falando, existe o assédio moral organizacional, que são formas de gestão, formas de levar a empresa, de estratégias de administração baseadas em injúrias, em medo, em agressões. O que acontece nesse assédio organizacional? Ele está inserido na forma de produzir da empresa. Ele está inserido ou num determinado departamento, numa determinada área do trabalho, ou às vezes em toda a empresa. Como é que se dá isso? Se dá por meio de controle do trabalhador. E o chefe cobrava, não, o que tu tá fazendo aqui? Não, a gente vai no banheiro, alguma coisa que tu estava sentindo, tu tinha que sair, né? Do banheiro tu tinha 10 minutos para ir no banheiro. Eles ficavam também com um reloginho, contando o minuto que a pessoa tinha que limpar a carne. Tu tinha que limpar naquele tempo, tu tinha que dar conta ali do teu tempo. Ah, chamou nós de lerda, que a gente era devagar, que a gente não dava conta do trabalho ali que tinha que dar, entendeu? A gente não podia rir na linha, que a gente chama de linha, né, que é na Nória. Não podia rir, ele não deixava. No vestiário a gente não podia rir, ele não deixava. A gente teve vários veterinários, meus chefes,